de Obed-Edom. Dali a 3 meses a notícia corre até Davi. A arca do Senhor estava na casa de Obed-Edom já só apenas 3 meses. E a fama agora percorre a vizinhança, e as pessoas começam a dizer, ele falou para Davi, chegou até Davi e disse ao rei, a casa de Obed-Edom está sendo abençoada por amor à arca de Deus. Aleluia. Glória. Então, meu irmão, nós temos que ter obediência e amor à obra do Senhor nosso Deus. Glória. Aleluia. Então, irmãos, nós temos que ali no versículo 12, no capítulo 6 de 2 Samuel, Deus falando na Bíblia dizendo que Deus abençoou a casa de Obed-Edom e tudo que ele tinha, por amor à arca do Senhor. Oh, glória, sejam dadas ao nome do Senhor. Então, irmãos, nós vemos que a arca chega na casa de Obed-Edom. Obed-Edom agora está cuidando ali, quem sabe arrumou um lugarzinho na sala, e ele está cuidando dos filhos pela manhã, sai para trabalhar e disse, pai, o senhor não vai conosco para trabalhar? Obed-Edom disse, não, eu vou ficar aqui cuidando da arca do Senhor. Quem sabe ele pegou um espanador e começou a tirar ali a poeira da arca e ficou guardando, zelando a arca do Senhor. Meu irmão, minha irmã, nós temos que zelar pela palavra do Senhor, porque ela vai abençoar a mim e a você, e tudo que nós temos, Deus vai nos abençoar. Com glória ao Cordeiro de Deus. Veja bem que Abinadab ficou, a arca do Senhor ficou na casa de Abinadab 20 anos. Mas a Bíblia não diz que Deus abençoou a casa de Abinadab com a arca lá dentro. Porque para eles, tanto fazia estar a arca ali como não. Eles não tinham amor, um zelo pela arca. Meu irmão, minha irmã, eu e você, que temos um valor pela palavra do Senhor, aleluia. Deus, ele recompensa a mim e a você e a sua família, e tudo que você fizer vai prosperar, porque Deus é Deus de princípio. Oh, glória, aleluia, sejam dados ao nome do Senhor. Então nós vamos ver, irmãos, que quando Deus fala com Moisés em 1 Crônicas, capítulo de número 15 e o versículo 25, a Bíblia vai nos dizer que Deus chama Moisés e disse, você vai consagrar os levitas para que levem, para que carreguem a arca do Senhor sobre os ombros. Aleluia. Então, meu irmão, minha irmã, a igreja tem que levar a carga nos ombros. Não é em carro novo, não é em inovação, é em movimento, é estrambólico. Não, Deus quer ver de mim e de você a atitude de um verdadeiro adorador ao nosso Deus. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Então, nós vamos ver que as pessoas dizem, olha, há muitas pessoas em um conglomerado. Eu vou ali porque ali tem muita gente, quem sabe é ali que está operando, é ali que está tendo milagre. Não, milagre é onde Deus está operando, onde o povo está com o coração voltado para Ele, obedecendo a sua voz. Deus está ali. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ver, irmãos, em Atos dos Apóstolos, capítulo número 8, quando o povo estava fugindo da perseguição, porque mataram a Estevão apedrejado por causa da palavra de Deus. Nós vamos ver que o povo começou a se espalhar, e agora nós vamos ver que Filipe foi para Samaria, e diz a Bíblia que Filipe está pregando, e Deus estava realizando ali muitos milagres através da vida de Filipe. Aleluia. Ali a Bíblia diz que coxos andavam, cegos viam, mudos falavam, grandes maravilhas Deus estava fazendo através da vida de Elias lá em Samaria. E era ele sozinho.
digno. Oh, glória ao nome do Senhor. Então, meus irmãos, quando a notícia corre em Jerusalém, na igreja envia Pedro e Barnabé lá para a igreja, aleluia, para falar do amor de Deus e ajudar a fazer a congregação. Meus irmãos, veja bem que agora Filipe está com aquela multidão, e diz a Bíblia que a multidão ficava ao redor de Filipe, porque queriam ouvir, queriam sentir a presença de Deus e ver e presenciar os milagres que Jesus estava fazendo naquele lugar através de Filipe. Mas o Espírito Santo de Deus fala com Filipe: Filipe, sai daí e vai para o deserto de casa, porque eu tenho algo para realizar através da sua vida lá no deserto. Meu irmão, minha irmã, muitas das vezes é no deserto que Deus te usa, é no deserto que Deus nos usa, é no deserto que Deus quer ver eu e você fazendo aquilo que Ele quer que nós façamos. Oh, glória ao Cordeiro de Deus. Aleluia. E agora Filipe desce para o deserto, diz a Bíblia, ao caminho de casa. Aleluia. E quando ele chega lá no deserto, ele vê uma carruagem, e aquela carruagem é com um homem que era o eunuco de Candace, da Etiópia. E o Espírito de Deus fala a Filipe: Filipe, corre e chega perto da carruagem. E quando Filipe chega perto da carruagem, ele vê o homem, aquele eunuco, lendo a palavra de Deus. E onde ele estava lendo era exatamente em Isaías, quando diz, aleluia, que o homem foi levado como ovelha muda ao matadouro, não abriu a sua boca, aleluia. E agora Filipe pergunta a ele: entendes tu o que lê? E ele responde: como eu vou saber se ninguém me explica? Aleluia. É isso que Deus quer de mim e de você, que eu e você explicamos a palavra de Deus para quem não entende. Aleluia, glória ao Cordeiro de Deus. E agora aquele homem disse: suba na carruagem, e começou a perguntar, e ele me perguntou: de quem é que está falando? É do profeta mesmo ou de outro alguém? E agora Filipe explica para aquele eunuco que era Jesus Cristo de Nazaré, que ele foi levado ao matador, e como ovelha muda não abriu a sua boca, aleluia. E ele pregando para aquele eunuco, de repente ele chega num lugar onde havia água, e o eunuco pergunta: eis aí a água, o que me impede de ser batizado? E Filipe responde a ele dizendo: se tu creres, seja feito conforme a tua fé. Aleluia. E agora, quando Filipe batiza aquele eunuco, o Espírito Santo de Deus arrebata Filipe e leva de volta lá para Samaria. E diz a Bíblia e os historiadores que era praticamente 70 quilômetros da onde Filipe estava para onde o Espírito Santo o levou. Oh, glória! É isso que Deus faz, irmão. Aleluia. E agora, aquele eunuco vai para a Etiópia e vai pregar a palavra do Senhor. Aleluia. Através de aquele homem foi evangelizar a Etiópia. Aleluia. Glória seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas nós vamos ver também, irmãos, quando Jesus estava realizando milagres, e diz a Bíblia que havia uma grande multidão ao lado de Jesus, e Jesus chama os discípulos e disse: vamos entrar no barco e vamos atravessar a outra banda do mar, do lago. Aleluia. E quando eles vão atravessar o lago, de repente surge uma grande tempestade, o vento assopra, o mar fica revolto e começa a encher aquela embarcação, e os discípulos ficam apavorados, dizendo: nós vamos perecer. Mas eles lembraram que Jesus estava na polpa do barco, dormindo. Oh glória! Oh glória! Então Jesus estava ali no barco. Aleluia! Não deixe Jesus sair da tua casa, não deixe Jesus sair da tua vida,
Oh, glória! O Cordeiro de Deus! Aleluia! E nós agora acorda Jesus, e Jesus manda que o vento se acalme, que o mar se aquieta, e houve grande bonança, e eles atravessaram o outro lado. Mas quando chega lá no outro lado, vem um homem que diz a Bíblia que ele era um endemoniado. Era um endemoniado de Gadareno. Ele vivia no sepulcro. Ele não parava, ele andava para lá e para cá. Cadeias não o prendiam. Eles prendiam com corrente e ele arrebentava tudo. Mas quando Jesus chega ali naquele lugar, aquele homem vem de encontro ao Jesus Cristo de Nazaré, e ele perguntou assim: por que vieste nos atormentar? Aleluia. E Jesus pergunta: qual é o teu nome? E ele responde: legião, porque somos muitos. E eles pediram a Jesus: não nos mande embora, mas permite que nós entremos nesses porcos. E Jesus permitiu, e aqueles demônios que entraram naqueles porcos caíram no espinhadeiro e morreram todos afogados. Mas a notícia correu aos donos daqueles porcos. E quando chegaram lá até Jesus, viram, irmãos, aquele homem que antigamente, antes ele andava nu, atormentado, e ninguém os prendia. Mas quando aqueles homens chegam até Jesus, encontra ele vestido, sentado e ouvindo o que Jesus Cristo falava para ele e para aqueles que estavam ali. Aleluia. Aleluia. Jesus deixa a multidão e vai lá para Gadara para pregar e libertar um homem que andava com uma legião de demônios, mas Deus liberta. Aleluia. Então, não, Deus nos envia para falar do grande amor de Jesus Cristo que Ele tem por mim e tem por você. Aleluia. Não importa se tem multidão ou se tem poucas pessoas, mas importa que eu e você, quando encontramos uma pessoa oprimida e falamos de Jesus, talvez você não vê o resultado agora, mas vai ver o resultado daqui a algum tempo. E quando Jesus volta para o barco, aquele homem quer seguir a Jesus. E Jesus disse: não, volta e mostra aos teus familiares o quão grandes coisas Deus fez por você. Oh, glória ao nome do Senhor. Mas na segunda vez que Jesus volta a Gadara, sabe quantas pessoas tinham ali? 4.000 homens, quando foi na segunda multiplicação dos pães. Aquele homem que outrora andava nu, ele morava no sepulcro, ele saiu evangelizando aquela região, ele sozinho saiu para evangelizar aquela região. E quando Jesus volta ali na segunda multiplicação dos pães, diz a Bíblia que tinham 4.000 almas, aleluia, sedentas para ouvir e para presenciar o milagre que Jesus realizava. Oh, glória! Então, irmãos, aleluia, não é a multidão, não é o conglomerado de pessoas que você pensa ali é um grande milagre, não. Onde você está e você abre sua boca e fala de Jesus, Jesus realiza um milagre na vida de uma outra pessoa. Então, em Cristo Jesus nos abençoe. Que nós possamos guardar